Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Estamos dando sequência às pregações bíblicas expositivas sequenciadas no Evangelho de São Mateus. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abri-la comigo em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos lá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... E aí segue as bem-aventuranças. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude na compreensão da mensagem de hoje. Senhor Deus, nesse momento a tua palavra foi aberta, lida, será explicada em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Dai-nos sabedoria do Espírito Santo e humildade suficiente para colocarmos em prática em nossa vida os ensinamentos do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Deus e Salvador. Amém. Estamos tratando o Sermão do Monte pregado por Cristo há quase 2000 anos atrás. O título da mensagem de hoje é o sermão mais importante pregado na Terra. É uma introdução ao Sermão do Monte, parte 3. Já pregamos a parte 1 e a parte 2. Hoje estamos na parte 3, uma introdução do Sermão do Monte. E hoje veremos Jesus como o principal dos pregadores, tá? O que aprendemos sobre a pregação do Sermão do Monte, veremos também na mensagem de hoje. Como introdução, gostaria de dizer a você o seguinte: todo pregador, atenção querido pregador, precisa ser preciso, cirúrgico em sua pregação. As almas ali presentes estão aflitas, exaustas e sem rumo, como ovelhas sem pastor. Elas precisam de uma mensagem que as redime, que as salva. Isto mesmo, elas estão sem rumo, sem destino, estão desesperadas e em busca de salvação. Por isso, querido pregador, você deve ser preciso, aplicando ao coração delas a palavra de Deus. O pregador é como um médico no momento da cirurgia. Se ele errar, poderá ser fatal. É como um comandante de avião na hora do voo. Se ele errar, poderá também ser fatal. É como um jogador de futebol na hora de cobrar o pênalti. Se ele errar, o seu time pode perder aquela partida e, se for final de campeonato, pode perder o título para o adversário. O pregador é como um ator principal de uma peça teatral. Se ele errar na declamação do texto, acaba com a peça toda, envergonhando a direção e sendo vaiado pelo público. Pode ter toda a sua carreira manchada por esse erro na hora da declamação do texto. O pregador tem uma oportunidade de ouro em suas mãos para ser decisivo na vida de dezenas, de centenas de pessoas que estão perdidas e ávidas, famintas, ansiosas pela salvação de Deus. Então o pregador não pode desperdiçar jamais esta oportunidade. Ele tem que ser preciso, cirúrgico, perfeito na exposição do texto para que as ovelhas possam entender e aceitar o Evangelho e serem salvas por meio de Jesus. O que o pregador deve fazer então antes de pregar e durante a sua pregação? Na mensagem de hoje veremos que Jesus é o modelo de pregador para todos os pregadores e todos os tempos. E o Sermão do Monte, pregado por ele, oferece os recursos necessários para que os pregadores preguem eficazmente o Evangelho do Reino de Deus e sejam ouvidos e usados pelo próprio Cristo para a salvação do seu povo e dos povos deste mundo. Dividirei a minha mensagem em 2 pontos fundamentais. O primeiro, veremos Jesus como modelo de pregador, e o segundo, os recursos retóricos de comunicação usados por Cristo no Sermão do Monte. Depois disso, veremos e entenderemos esses 2 grandes e importantes pontos, proporcionando para cada um de nós lições práticas para a nossa vida como pregador e também como ovelha do pasto de Deus. Vamos ao primeiro ponto, Jesus como modelo de pregador. Jesus, meu querido pregador, minha querida ovelha, era um pregador que vivia íntima comunhão com o seu Pai e também com o Espírito Santo, por meio da oração, do jejum, da vigília.
Ele amava estar na casa de Deus, tratando dos assuntos do seu Pai Celestial. O cenário de fundo sobre o qual Jesus pregou o Sermão do Monte nos dá uma visão real da sua vida como pregador do Evangelho do Reino de Deus. Se não, vejamos, Mateus e Lucas são os dois evangelhos que relataram o sermão pregado por Cristo. Então é coerente que esses dois cenários sejam tomados em consideração a partir de agora. Lucas capítulo 1 até o capítulo 6 será visualizados por nós, tá bem? Este cenário de Lucas capítulo 1 ao capítulo 6 é basicamente o mesmo cenário de Mateus capítulos de 1 até o capítulo 5, logicamente com as diferenças ali apresentadas. Então, esses cenários vão nos revelar Jesus como um pregador que foi formado, ungido e dirigido pelo Espírito Santo o tempo todo, e que pregava sempre com sabedoria e poder do Espírito Santo, porque era fiel ao Pai Celestial por meio da instrução revelada na palavra de Deus. Jesus foi encarnado no ventre de Maria pelo Espírito Santo ao nascer, crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele, aos 12 anos de idade, manifestou grande sabedoria bíblica ao ouvir e interrogar os doutores da lei de Deus no templo, no dia da festa da Páscoa dos judeus. E todos os que o ouviam ficavam admirados da sua inteligência. Quando foi encontrado pelos seus pais, que estavam aflitos, disse: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai?" Com 30 anos de idade, ele foi ao Rio Jordão, onde estava João Batista pregando o evangelho do reino de Deus, para ser batizado e iniciar a sua missão de pregador do evangelho, de ensinador do evangelho e de libertador das pessoas que estavam acorrentadas, amarradas pelo mal e pelos demônios. No seu batismo, o Espírito Santo desceu visivelmente em forma de pomba e pousou sobre ele, ungindo e ordenando-o, separando-o para o seu ministério terrestre. Logo após o batismo, o Espírito Santo leva para o deserto para um jejum de 40 dias e 40 noites. Ao vencer as poderosas tentações do diabo, o Senhor Jesus é levado pelo mesmo Espírito à sinagoga da cidade de Nazaré, para que ele pregasse o evangelho de Isaías e declarasse ser ele o Messias prometido. Diante de judeus e líderes presentes naquela sinagoga, o Senhor Jesus se levanta e vai à frente para ler o livro de Deus. Deram-lhe então o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Ao sair da sinagoga, ele fez muitas outras curas e vai bem cedinho para um lugar deserto para orar e meditar. Mas as multidões não o deixavam, queriam estar com ele. E ele dizia: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isto é que fui enviado pelo Pai." E pregava nas sinagogas da Judéia. Lucas capítulo 4. No capítulo 5, várias curas são relatadas, e no capítulo 6, Jesus se retira para o monte a fim de orar mais ainda, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer o dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Ao descer do monte, parou numa planície, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo.
lá da Judéia, lá de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades e atormentados pelos espíritos imundos, e eles todos eram curados e libertados pelo poder de Cristo. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, autoridade, virtude. Dessa maneira, debaixo de muita oração, meditação e cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a pregar o sermão da montanha, meu amigo. É interessante notar que antes dele começar a pregar o evangelho, ele está curando as enfermidades das multidões, ele está libertando as pessoas endemoniadas, e logo após este ato, ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus, o sermão do monte. O cenário muda bruscamente, radicalmente. Ele sai do verbo curar para o verbo ensinar. Isso ocorre tanto em Mateus quanto em Lucas. Jesus quer a cura completa, esta é a ideia, para os seus filhos e filhas, a cura física, a cura espiritual. Ele quer demonstrar para todos que é o Messias prometido e que veio fundar o seu reino, e que a proposta do seu reino é uma vida perfeita, física e espiritualmente. Em seu reino de glória não haverá nunca mais pessoas doentes. Resumindo o meu primeiro ponto para você, eu diria o seguinte: Jesus, como modelo de pregador, é formado, ungido e dirigido pelo Espírito Santo de Deus o tempo todo, em todos os lugares. Ele tem interesse no bem-estar físico, espiritual do próximo o tempo todo. Ele quer a salvação do próximo o tempo todo. Ele ora, ele jejua, ele vigia, ele é fiel a Deus, obedecendo os preceitos da palavra sagrada de Deus. Ser um pregador é ser, antes de tudo, meu amigo pregador, pregadora, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Antes de pregar aos outros, o pregador deve pregar a ele mesmo. Antes de tocar as coisas sagradas de Deus, deve o pregador consagrar a sua vida a Deus. As multidões serão despertadas, não por gritos ou histórias fascinantes, mirabolantes, mas pela santidade do pregador, santidade que transparece em todo o seu ser. Agora passarei ao segundo ponto. Vamos extrair do sermão de Cristo recursos retóricos de comunicação usados pelo Senhor Jesus nesse belíssimo e mais importante sermão pregado por alguém na face da terra. O Sermão do Monte é longo, mas não é cansativo. É denso, contendo muita informação e profundidade, mas é simples, por ser carregado de ilustrações, perguntas, explicações, frases curtas, frases longas, contrastes, repetições e aplicações com promessas ao coração dos ouvintes. O método de Cristo nesse sermão é composto de, atenção, explicação, ilustração e aplicação. Vamos à explicação. Como nosso Senhor explica sua doutrina aos seus ouvintes, ele a explica com palavras comuns, simples do dia a dia das pessoas. A explicação que Cristo dá de toda a doutrina do reino é por meio de um vocabulário simples e acessível a todas as pessoas. O Sermão do Monte é um sermão de palavras comuns, não acadêmicas, não eruditas, não sofisticadas e não da realidade de outros tempos, mas do dia a dia das pessoas daquela época. São palavras tiradas da realidade do mercado, da carpintaria, da pesca, da agricultura, da vida familiar e assim por diante. Como pregações são feitas verbalmente, tem o objetivo de ser entendida, porque sendo entendida, ela levará o ouvinte a refletir
sobre sua condição e o deixará à vontade, apto a tomar uma decisão ao lado da verdade apresentada. Ela precisa ser entendida e assim a decisão será tomada. Tem que ser simples então. Caso contrário, o ouvinte dificilmente tomará uma decisão, sairá do mesmo jeito que entrou na igreja. Como nosso Senhor explica a sua doutrina? Ele a explica com frases curtas. A explicação que Cristo dá de toda a doutrina do reino é por meio de frases curtas, bem ao ponto. Isso pode ser notado logo no início do sermão com as bem-aventuranças. Elas são uma explosão de frases curtas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Após as bem-aventuranças, em quase todo o Sermão do Monte, você pode ver repetidamente que há uma abundância de frases curtas, como por exemplo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não julgueis para que não sejais julgados, pelos seus frutos os conhecereis. Quem pode esquecer sentenças como estas? Diz para mim. Ouvimos uma só vez e gruda como chiclete ao nosso coração, não sai da memória, nunca mais. Esse tipo de sentença curta está em todo o Sermão do Monte, recheia todo o Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte não foi pregado somente de frases curtas, existem frases longas nele também, mas mesmo as frases longas são simples e de fácil acesso a todas as pessoas. Por exemplo, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Como é que o nosso Senhor explica a sua doutrina? Ele a explica fazendo perguntas que não necessitam de respostas orais. São as famosas perguntas retóricas. Em todo o Sermão do Monte, Jesus usou 19 perguntas. Isto mesmo, são muitas perguntas. Até lhe desafio a marcar todas as perguntas aí na sua Bíblia, feitas por Cristo. Elas foram aplicadas da seguinte maneira: poucas delas no começo do sermão, depois ele faz um aglomerado de perguntas de uma só vez. E por que ele aglomerou um monte de perguntas de uma só vez ainda no começo do sermão? Talvez o interesse do público naquela ocasião estivesse se acabando e ele precisaria ter o público de volta consigo. Depois o nosso Senhor prossegue bastante tempo explicando os princípios do reino de Deus e em seguida começa novamente a fazer várias perguntas, 5 de uma só vez em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 31, e conforme ele vai se aproximando do fim do seu sermão, as perguntas vão se acabando. Não é interessante isto, meu amigo? Hein, minha amiga? É porque Jesus organizou o seu sermão dessa maneira, à base de perguntas, que tornou o Sermão do Monte uma ferramenta observável para que nós pudéssemos aprender dele e usar essas ferramentas em nossas pregações diárias. Porque todos nós temos problemas, meu amigo. Então Jesus usa perguntas. Temos problemas o tempo todo de concentração, de fixação. Então Jesus utiliza esse recurso para nos trazer sempre de volta a sua mensagem. Como é que o nosso Senhor explica a sua doutrina? Ele a explica por meio de repetições. Isto mesmo, repetições. A explicação que Cristo dá de toda a doutrina do reino é através de repetições o tempo todo, para que o ouvinte possa gravar na memória a ideia central, o conceito, o princípio que ele quer imprimir. Veja comigo o início do sermão de Cristo em Mateus capítulo 5, como que ele faz.
Lá está escrito: bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Olha quantas vezes ele diz a palavra bem-aventurados. 9 vezes ele repete esta palavra. Ele queria fixar na memória: felizes, 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 felizes. Ele tem, da parte de Deus, uma linda promessa de felicidade para os seus filhos e filhas, e queria incutir isso, imprimir na mente e no coração de todos. Ainda no capítulo 5 temos a frase: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Essa frase está repetida 6 vezes. Ele queria dizer: eu estou aqui para ensinar, dar o sentido exato da mensagem que eu transmiti a Moisés, servo de Deus. Repetição é uma das maneiras de Deus ensinar os seus filhos e funciona para todas as classes sociais. Mas as repetições não devem ser enfadonhas e sem sentido, tá? Como o nosso Senhor explica a sua doutrina? Ele a explica por meio de contrastes, e isto também está presente em todo o Sermão do Monte. As próprias bem-aventuranças são uma série de contrastes o tempo todo. Bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Temos um contraste aqui. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram, porque serão consolados. Ouçam esses outros exemplos rapidamente. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Olha o contraste. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Onde o nosso tesouro deve ser acumulado? Não na terra, mas no céu. Percebeu o contraste? Não na terra, mas no céu. Por qual porta as ovelhas de Deus devem entrar para viver eternamente? Não pela porta larga, mas pela porta estreita. Olha o contraste. Como discernir os falsos profetas dos verdadeiros profetas? Disse ele: toda árvore boa produz bons frutos, porém as árvores más produzem maus frutos. Olha o contraste aí. Durante a nossa vida devemos ser um construtor prudente e não um insensato, um débil, um louco. Outro contraste. Pregar, meu amigo querido, minha amiga, não é somente uma questão de ensinar a verdade. A verdade precisa ser ensinada em claro contraste ao erro. Assim, a mente absorve melhor e com mais clareza a verdade de Deus. Não é suficiente apontar o caminho certo. Também devemos descrever o caminho errado e dizer aonde ele vai nos conduzir. Esse tipo de abordagem é cativante e torna a verdade cristalina, liberta o ouvinte do erro conduzindo-o à verdade, a verdade que é Cristo. Passarei agora ao uso que Cristo fazia da ilustração. Ilustração. Como é que o nosso Senhor explica a sua doutrina? Ele a explica por meio de ilustração. Com ilustrações não estou querendo dizer somente histórias. Em todo o Sermão do Monte há pelo menos 1/3 de ilustrações. O nosso Senhor usa um tipo de linguagem que pode ser vista. Como assim? Ele é capaz de colocar olhos nos ouvidos da sua plateia. Que mestre fantástico! A ilustração tem tanto poder, mas tanto poder, que o nosso Senhor usou mais parábolas e outras ilustrações em seus sermões do que outras coisas. Essas parábolas são histórias que amamos, valorizamos e facilmente lembramos. Mas o Sermão do Monte não é uma série de parábolas. Contém uma série de ilustrações e estas foram tiradas da vida cotidiana do povo naquela ocasião. Ele fala daquilo que as pessoas estão vendo e experimentando o dia todo em sua casa, na igreja, nas várias situações cotidianas e nas experiências reais do dia a dia do povo. Ele falou, por exemplo, do sal, da luz, da candeia, dos veladores, das traças, da ferrugem, dos ladrões arrombando paredes. Falou das preocupações das pessoas quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Falou de crianças pedindo coisas a seus pais e assim por diante.
Ele falou da realidade espiritual vivida pelo povo na sinagoga, no templo, usou ilustrações tiradas do altar, como ofertas, gasofilácio, primeiros lugares, cadeira de Moisés, etc, etc, etc. A respeito das situações cotidianas, ele usou como ilustrações, para ensinar os princípios do reino de Deus, uma cidade edificada sobre o monte, falou da mão direita e também da mão esquerda, falou do céu e da terra, falou da cabeça e dos cabelos, dos coletores de impostos, pássaros, flores, palha como combustível, balança nos mercados, cães, porcos, portões largos e outros estreitos, ovelhas, lobos, espinheiros, figos, cardos, árvores frutíferas, construtores e tempestades. Isso tudo, meu amigo, é maravilhoso, não é? Os grandes pregadores da história sempre imitaram o Senhor Jesus neste ponto. Por exemplo, João Crisóstomo, Calvino, Spurgeon, Ellen White e tantos outros ao longo da nossa história. Agora passarei às aplicações práticas que Jesus utilizou em seu Sermão do Monte. O nosso Senhor Jesus fazia aplicações práticas o tempo todo para a edificação das suas ovelhas, para que elas pudessem ser salvas. O esquema de ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte é muito bem claro. Atenção, se você saiu, quero que você retorne. Atenção, o esquema de ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte é bem claro. Ele utiliza primeiro explicação, ilustração, isto mesmo, explicação, ilustração e aplicação. Agora nós vamos entrar no ponto da aplicação. Como é que o nosso Senhor explicava a sua doutrina? Ele a explicava por meio de aplicações. Onde no Sermão do Monte as aplicações começam? Elas começam exatamente na primeira palavra do sermão. Quer ver? Está escrito, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados. No monte, no momento em que estas palavras são ditas por Cristo, o nosso coração começa a fazer uma série de perguntas. Em quem Deus se agrada? Quem desfruta de seu favor e bênção? Qual o segredo de tal felicidade? A aplicação começou no início do sermão do mestre, meu amigo. Se você marcar todas as vezes que Jesus faz aplicações, você vai ficar realmente impressionado. São muitas ocasiões. Elas percorrem o Sermão do Monte o tempo todo. São muito diretas e há o uso constante dos pronomes tu e vós. E quase um terço do Sermão do Monte é constituído de aplicações. Ele usa formas diferentes de aplicar a palavra de Deus ao coração do ouvinte, como, por exemplo, o uso de afirmações, o uso do modo imperativo. Vou dar alguns exemplos. Regozijai-vos e exultai. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Outro, portanto, vós orareis assim. Outro, não andeis ansiosos. Outro, não vos inquieteis. Ele usa as perguntas para fazer aplicações. E usa também linguagem figurada, como por exemplo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele usa diferentes tipos de aplicação para dizer aos seus ouvintes o que fazer, como fazer e em que consiste o valor de agir em favor da verdade que ele está ensinando. Em seu Sermão do Monte, Jesus faz aplicações claramente distintivas no grupo de ouvintes que ele tinha. Existem os crentes e os incrédulos. Jesus aplica tanto a um quanto ao outro. Nesse sermão, Jesus aplica a palavra às seguintes pessoas: a pessoa curiosa, onde a felicidade pode ser encontrada, ao crente perseguido,
ao crente que não é diferente das pessoas ao seu redor, ao ouvinte que entende a palavra erroneamente, ao crente professo que está vivendo em tensão com outra pessoa, ao ouvinte que pensa ser pecado apenas algo que é externo, as pessoas que estão pensando em divórcio, as pessoas que usam juramentos para apoiar as próprias palavras, aos que revidam quando são lesados por alguém, as pessoas que têm favoritos, os seus favoritos, aos que vivem religião como a religião dos fariseus, aos materialistas, aos que não conseguem ver as coisas claramente, as pessoas divididas em sua lealdade, as pessoas preocupadas com a provisão divina, aos críticos, aos que são lentos para orar, aos que querem saber o segredo dos bons relacionamentos, as pessoas que estão sendo tentadas a atrair, a ir atrás das multidões, aos que julgam a base das aparências, aos que são enganados a respeito da verdadeira religião, aos que ouvem as palavras de Cristo, mas não as obedecem. Jesus Cristo, meu amigo, fez aplicações a todas as pessoas durante o seu Sermão do Monte, o tempo todo. Elas todas estavam lá. E se observarmos bem, esses tipos de pessoas estão presentes também na igreja de hoje, em todos os cultos. Porque o pregador tem diante de si um vasto e misto auditório, ele deve fazer aplicações, e o tempo todo, mas aplicações que sejam coerentes com aquilo que ele está sendo apresentado, ou com aquilo que ele está apresentando, aplicações que sejam claras, que sejam entendidas e que sejam explicadas de como elas devem ser obedecidas. Em conclusão, meu querido amigo e minha querida amiga, hoje nós vimos Jesus como o modelo para todos os pregadores da terra. Ele era preciso e cirúrgico em suas pregações, não errava, não era negligente, amava revelar a palavra de Deus aos povos, fazia isso apresentando uma mensagem profunda e ao mesmo tempo simples, e todos a entendiam. O segredo de Cristo estava na comunhão espiritual, que mantinha com o Pai e com o Espírito Santo o tempo todo. Ele orava, ele jejuava, ele vigiava, ele usava unicamente a palavra de Deus para salvar as pessoas. Ele sabia que não podia desperdiçar nenhum momento em que estava diante do povo para falar a ele. Sabia que tinha de ser como um médico. No momento da cirurgia, não podia errar. Como um piloto de avião, não podia errar. Sabia que tinha que ser como um ator ao declamar o texto. Não podia errar, senão prejudicaria toda a peça de sua obra. Ele sabia que se errasse na exposição, perderia o jogo para o adversário, meu amigo. Encerrando a mensagem, eu quero aplicar algumas coisas ao coração do pregador e também das minhas queridas ovelhas. Pregador querido, em primeiro lugar, você não deve errar na sua pregação. Para isso você tem que estudar a palavra de Deus com profundidade, com tempo, com dedicação e preparar o seu sermão sob oração, jejum, reflexão, meditação o tempo todo. 2. Ovelha querida, você deve estudar a mensagem do Sermão do Monte pregado por Cristo, para que você não seja enganada pelos falsos pregadores modernos. Isto mesmo, se você conhecer, compreender e assimilar o sermão pregado por Cristo, você vai ser completamente cercado, protegido, protegida de todas as falsidades e falsos ensinos modernos que hoje estão em todos os púlpitos e em todas as igrejas. 3. Pregador querido, você deve viver uma vida santa diante de Deus e diante das pessoas. Isso vai atrair homens e mulheres a Jesus. Não será a sua capacidade de falar bem, nem de impressionar as pessoas com historinhas, nem testemunhos sensacionais, mirabolantes. Não é a sua beleza física, não é o seu comportamento, tá?
Não, não, não. É a sua santidade. É a sua santidade que vai atrair as pessoas e tocará o coração dessas pessoas. É a piedade que você experimenta cotidianamente em todos os instantes. É o amor que você tem pelo seu Senhor e pela palavra de Deus que fará a diferença na vida das pessoas que estão ouvindo a sua pregação. Querido pregador, em quarto lugar, não pregue qualquer coisinha. A igreja, ela precisa de substância, ela precisa de pão sólido, ela não precisa de coisinha. Não precisa de coisinha. A igreja, ela não se satisfaz com qualquer coisinha. Pense nisso, meu querido pregador. Pense que você está diante de pessoas doentes, morrendo entre a vida e a morte. Você não pode errar. Jamais. Se você errar, poderá ser fatal. Pense nisso, querido pregador. Querido pregador, em quinto lugar, você tem uma oportunidade de ouro em suas mãos, dada por Deus, para que você seja decisivo na vida de dezenas ou centenas de pessoas que estão perdidas, que estão ávidas e famintas e ansiosas por salvação. Você não pode desperdiçar a oportunidade. Você tem que ser preciso, cirúrgico, perfeito na exposição do texto sagrado, para que as ovelhas possam entender e aceitar o Evangelho e serem salvas por Cristo. Ó, querido pregador, mergulhe-se na palavra de Deus e esteja nos braços de Deus. E assim você vai pregar como Cristo e vai atrair como Cristo. E as pessoas serão tocadas e salvas para a vida eterna. Que Deus abençoe você, querido pregador, e que Deus abençoe você, querida ovelha, hoje, amanhã, todos os dias e sempre, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos a minha vida, a vida de todos os pregadores e pregadoras e das ovelhas que ouvem a mensagem da palavra do Senhor. Cuida de cada uma dessas pessoas e dirija, Senhor, a vida de cada uma delas. Forme cada uma delas para serem pregadores, ensinadores da palavra sagrada do Senhor. E, sobretudo, Senhor, que todos sejamos ovelhas, ovelhas que assimilem e que pratiquem a palavra do Senhor, para a glória do Senhor e para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém.